Oi pessoal, bom dia! Eu espero que todos estejam bem e nós vamos dar sequência às nossas aulas de história, tá bom? O assunto de hoje será período entre guerras. Mas vamos antecipar um pouquinho a história para a gente contextualizar este período. Acabou-se a Primeira Guerra Mundial, foi feito o Tratado de Versalhes, que acabou impondo rígidas regras à Alemanha. Os países vencedores da Tríplice Entente começaram a se reorganizar politicamente e economicamente, mas mesmo assim estavam passando os países europeus por uma crise interna e precisavam de um certo tempo para a reconstrução. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam passando por um outro período. Eles participaram da Primeira Guerra, porém, eles só entraram em 1917. E quando eles entraram na guerra, em um prazo curto de tempo, eles saíram vencedores e acabaram obtendo lucro através do Tratado de Versalhes. E aí, o que aconteceu com os Estados Unidos? Esse país, aos poucos, foi se reconstruindo e foi investindo principalmente em novas tecnologias. E eles foram vivendo de uma forma muito confortável. Eles começaram a investir em tecnologia de eletrodomésticos, eles começaram a investir na tecnologia de carros e começaram a viver um momento muito próspero dentro do país em relação à sua economia. A gente chama esse período de American Way of Life. O que isso quer dizer? Eles começaram a concluir que para viver bem deveria se consumir muito. E foi isso que os Estados Unidos começou a fazer, a produzir muito. O consumo interno subiu rapidamente. Era tanto o excedente que eles começaram a exportar. E os países que mais compravam neste momento dos Estados Unidos eram os países europeus, aqueles vencedores da Tríplice Entente. E assim foi. E os Estados Unidos crescendo cada vez mais. Os americanos começaram a viver com muito conforto, tendo carros grandes e mostrando que uma família feliz era uma família consumidora. É claro que esse conforto não atendia a toda a sociedade americana. Estava vivendo neste momento em uma crise interna, negros, judeus e pobres. Porém, a sociedade como um todo era crescente e próspera. Mas o tempo foi passando e os países europeus começaram lentamente a se organizar e ajeitar as economias internas. Eles começaram a produzir os mesmos produtos que eram produzidos nos Estados Unidos. E eles começaram a também equilibrar novamente a produção industrial, não precisando mais consumir tantos produtos americanos. O problema é que os Estados Unidos não percebeu que era o momento de parar. E eles continuaram a produzir muito sem ter para quem vender. E as vendas internas também começaram a cair. Afinal, quem tinha um liquidificador em casa não tinha necessidade de ter dois. E essa falta de atenção das indústrias americanas em relação ao consumo, principalmente externo, acabou fazendo com que os estoques aumentassem cada vez mais dentro do país. E não tendo para quem vender, não era necessário manter tantos funcionários empregados. E começou a ter várias demissões em massa. Até que em outubro de 1929 vai ter a maior quebra da Bolsa de Valores de todos os tempos. Aconteceu em Nova York, levando o país a uma das piores crises econômicas existentes no mundo até aquele momento. E aí, uma crise instalou-se em todo o país. Mais de 15 milhões de pessoas foram desempregadas e acabaram não tendo nem o que comer. Toda aquela euforia das compras
levou o país a um caos econômico. E o que fazer então num país que é liberal economicamente? E o que isso quer dizer? Quer dizer que o governo não interfere na economia interna, mas neste momento o presidente Roosevelt resolveu tomar uma decisão. Ele vai desenvolver uma política econômica chamada New Deal. O que foi este novo acordo? Foi estabelecer algumas regras importantes, isto é, a interferência do Estado na economia do país. E vamos lá, vamos citar as 4 medidas mais importantes tomadas naquela época. Primeiro, controle dos preços. O governo vai controlar os preços dos produtos em todo o país. Segundo, empréstimos. O governo vai realizar empréstimos a juros baixos e a longo prazo, para que as famílias americanas voltassem a controlar as suas economias domésticas. Terceiro, obras públicas. O governo estimulou a produção de grandes obras públicas para fazer aumentar os empregos, principalmente nas grandes cidades. E por último, salário e desemprego. Seria uma forma do governo abastecer economicamente as famílias americanas até que elas voltassem à sua normalidade. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!